Aleluia. Abra tua Bíblia comigo em Daniel, capítulo de número 5, querido. Eu quero continuar aquilo que nós começamos quinta-feira passada, né? Daniel, capítulo de número 5. Para você que está nos acompanhando em casa, né? Com certeza você não teve acesso à ministração de quinta-feira passada, porque nós tivemos um probleminha, né? Com a transmissão. Então, ficou meio perdido, mas eu vou dar uma recapitulada para que a gente entenda. Daniel, capítulo de número 5, nós vamos estar lendo todo o capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém? Alguém? Deixa eu esperar mais um pouquinho então. Daniel, capítulo de número 5. Pastor, tá difícil de achar Daniel, né? Ali depois de Ezequiel. Piorou, pastor, antes de Oséias. Pega Malaquias e volta para trás, que fica mais fácil, né? Você encontrar em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. E então trouxeram as taças de ouro que tinha sido tomado do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e suas concubinas beberam nas taças, e enquanto bebiam vinho, louvavam aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia, e o seu rosto ficou pálido, e ele então ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler a inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no seu pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. E todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, o seu rosto ainda mais pálido, e os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos dos reis e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse ao rei: vive para sempre, não fiques assustado e nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. E verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados do meu pai. O rei trouxe você de Judá. Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você é iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. E trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para que lessem a inscrição, e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler a inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te darei o significado. Ó rei, foi Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam.
A quem o rei queria matar, matava. E a quem o rei queria poupar, este poupava. E a quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste debaixo de tudo isso, sabendo de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que bebesse tu, os seus nobres, mulheres e concubinas. Louvaste os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste a Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os seus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu a palavra de inscrição. E essa é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram terceiro em importância no governo do reino. E naquela mesma noite, Beltsazar, o rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com idade de 62 anos. Amém, irmão? Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Tenho certeza que mais uma noite o Senhor irá ministrar ao nosso coração, irá falar conosco, meu Deus. Seja muito bem-vindo no nosso meio. Pai amado, nós te adoramos e te damos toda a honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos continuar aquilo que nós começamos quinta-feira passada, falando a respeito aqui de alguns erros que nós vemos claramente os reis da Babilônia cometendo, e que muitas vezes nós também estamos ali suscetíveis a cometer também. Nós vemos que Beltsazar, ele foi o sucessor do rei Nabucodonosor, que nós falamos dele semana passada, né? Aquele que, por elevar o seu coração, ou seja, pela sua soberba, pelo seu orgulho e sua arrogância, o Senhor transformou ele em animal, né? Durante 7 tempos, até que ele reconhecesse que Deus, né, é todo poderoso e domina sobre todas as coisas, né? Então nós falamos muito disso a respeito de nós verdadeiramente nos humilharmos na mão do Senhor, para que o Senhor não tenha, né, que pesar a mão sobre nós, até que nós possamos o reconhecer em todos os caminhos. Amém? Exatamente isso, reconhecer o Senhor em tudo que acontece na nossa vida, em todo o tempo. Beltsazar, então, né, ele comete também alguns erros fatais diante de Deus. O seu primeiro erro, como seu antecessor, foi encher o seu coração de orgulho e de soberba. E mesmo ele tendo conhecimento daquilo que Deus havia feito com Nabucodonosor, ainda assim ele não decidiu trilhar um caminho diferente. E isso me ensina demais, né? Porque já vai dizer um ditado, né, que o tolo, ele aprende apenas com os seus erros, mas o sábio, além de aprender com os seus erros, ele aprende com o erro dos outros. Quem já ouviu esse ditado? É um ditado popular, né? O sábio, ele não aprende apenas com os seus erros, mas ele também aprende com o erro dos outros. Então Beltsazar, mesmo conhecendo a história de Nabucodonosor, mesmo sabendo que porque ele encheu o seu coração de orgulho, Deus o transformou literalmente num animal, até que ele reconhecesse o Deus Todo-Poderoso e se humilhasse, né? Ou seja, se tornasse alguém humilde, ainda assim ele ousou
seguir os mesmos passos de Nabucodonosor, né? Então, a gente tem nas Escrituras algumas passagens que nos ensinam muito a respeito do orgulho, a respeito da soberba. Pastor, e por que você está pontuando isso de novo, já que você pontuou quinta-feira passada? Né? Para que a gente não se perca. Quinta-feira passada nós falamos bastante em cima disso, né? Do nosso orgulho de achar que nós por nós mesmos, né, que fizemos alguma coisa ou outra, sem reconhecer que tudo, literalmente tudo, é a mão de Deus. Amém, irmão? Tudo é a mão de Deus. E quando nós nos colocamos numa posição onde nós achamos que nós podemos, que nós sabemos e que nós fazemos, nós cometemos um erro terrível de encher o nosso coração de soberba. E como diz Tiago, capítulo número 4, verso de número 6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém, irmão? Você quer ser resistido por Deus? Encha o teu coração de orgulho. É incrível quando nós vamos olhar para algumas situações e para algumas pessoas, que elas acham que as coisas não funcionam sem elas. É ou não é verdade? As coisas não funcionam. Na cabeça da pessoa, se ela, entre aspas, abandonar uma liderança, se ela abandonar a igreja não funciona sem ela. Sendo que Deus, Ele continua sendo Deus da igreja, e Ele usa quem Ele quer, Ele tira quem Ele quer também, coloca quem Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Eu ministrei sobre isso há quintas, antes de eu fazer a cirurgia. Eu falei, gente, eu nunca vou me colocar numa posição de entender que a Vale só funciona porque eu estou aqui. Provavelmente você estava aqui, você ouviu essa ministração, né? E eu já contei isso aqui, que para mim, depois eu até dei risada, né? Na época eu fiquei preocupado, mas depois eu até dei risada e entendi. Falei, cara, eu ministrei isso na quinta-feira, na segunda eu estava fazendo uma cirurgia e a igreja continuou aí. Eu não estava aqui para ministrar louvor, mas tinha quem ministrasse, porque Deus é o Deus da igreja. Eu não estava aqui para pregar, mas Deus usou pessoas extraordinariamente para que pregassem aqui, mesmo sem a minha influência. Por quê? Porque eu não sou ninguém. Diante de Deus, todos nós somos a mesma coisa, vasos na mão do oleiro. Você consegue entender isso? Pastor, o que é que nós somos diante de Deus? Vaso. Alguns ele tem que quebrar e fazer de novo, porque o vaso, ele começa a se destacar e ganhar umas pinturinhas mais bonitas do que os outros, e aí ele começa a se ensoberbecer. O orgulho e a soberba, irmão, é algo gravíssimo, porque faz com que Deus nos resista. E aí nós temos aquele capítulo, né, Romanos capítulo número 8, e é uma meditação interessante, que eu falei sobre isso alguns cultos atrás, que na verdade esse raciocínio eu ouvi de outro pastor. Ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a interpretação contrária também é verdadeira. Se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? Se Deus resolver fechar a porta, se Deus resolver resistir a nossa pessoa, aí a gente vai ficar igual o Chapolin Colorado. Quem poderá nos defender? É ou não é verdade? Se Deus começar a nos resistir, então cuidado, irmão, com o seu coração. Pastor, o meu coração não se vangloria de coisas espirituais. Eu entendo que no mundo espiritual eu só sou um servo, ótimo, mas às vezes você é um soberbo dentro da sua casa. Você se acha melhor que seu marido, ou você se acha melhor que a sua esposa. Você é um soberbo dentro de casa. Você não aceita a opinião de ninguém. É Deus no céu, você na terra, até porque você sabe de tudo. O QI mais elevado do Brasil deve ser o teu, né? Então você não aceita a repreensão, você não aceita dicas, você não aceita nada. Isso é o que, pastor? Soberba, orgulho. Tem vezes, irmão, que a minha filha de 3, vai fazer 4 anos de idade agora, ela fala comigo e eu tenho que reconhecer que eu estou errado. Agora, tem pais que não se curvam diante dos filhos, porque você é uma criança, você não sabe de nada. Ele sabe tudo aquilo que a gente ensinou.
Então, se a gente ensinou ele a proceder bem e nós estamos procedendo mal, quando ele chama a minha atenção, minha criança, meu filho me chama a minha atenção, eu tenho que reconhecer que ele está sendo boca de Deus para me colocar no meu lugar. Você está conseguindo entender? Eu não posso ser soberbo a ponto de achar, eu sou o pai, eu que sei e ninguém sabe de nada. Se tem uma frase que me irrita é essa: vocês não sabem de nada. Então tu que sabe. Você que é o bom. Você que é o todo-poderoso, manda chuva, até Deus começar a resistir a gente, dentro do nosso lar. E aí a gente não sabe por que a gente ora, e o nosso lar ele é todo desgovernado. Pastor, falta paz na minha casa. É claro, Deus teve que te resistir para ver se você acorda e se humilha. Você está conseguindo entender? Porque Deus resiste ao soberbo, irmão, mas Ele dá graça aos humildes. Provérbios 29 e 23 vai nos dizer: o orgulho do homem o humilha. Eu amo isso aqui, né? Mas o de espírito humilde obtém honra. Tem honra. E aí você pode levar para tudo. Eu já falei no sentido espiritual, acho que já ficou claro. Eu falei dentro do lar, mas isso cabe em todas as esferas da sociedade. De vez em quando eu mando para o Willy, né, uns vídeos de uns valentão, né, que se acham máximos, cara forte, que mete o pau em todo mundo. Ele vai, né, crescer para cima de alguém e toma um cacete. Eu me divirto. Eu falo, toma. Por quê? O orgulho do homem faz com que em algum momento ele seja humilhado. O cara se acha o máximo, mais forte, vai e quer peitar Deus e o mundo. Uma hora ele acha um mais corajoso que ele. É ou não é verdade? Eu sempre ouvi essa frase, e eu acho essa frase muito verdadeira. Olha, cuidado, quando você quiser se dar de bonzão e peitar todo mundo, um dia você acha um mais corajoso que você. Você acha que você tem coragem de bater de frente com todo mundo? Cuidado. Muitos podem abaixar a cabeça, mas um dia você vai achar alguém mais corajoso que você e você vai se dar mal. Então nós precisamos repensar, irmão, em como deve ser o nosso proceder. Porque eu entendo que uma pessoa que se entregou à soberba e ao orgulho, ela se entregou a isso porque ela não cumpriu aquilo que 1 Pedro capítulo número 5, verso número 6 fala. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O cara não se humilha nem debaixo da mão de Deus, vai se humilhar diante de circunstâncias, irmão? O cara vai baixar a bola dele para as pessoas se ele não consegue se humilhar nem debaixo da mão de Deus? Pastor, você está falando de mim? Não, estou falando de Nabucodonosor e estou falando de Belsazar, mas que serve para nós. Tem gente que não se humilha debaixo da mão de Deus, irmão. Pastor, como não? Não aceita a soberania de Deus em tudo. Ah, se Deus não fizer, Ele não é Deus. Cara, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você que não sabe receber o não de Deus, porque você acha que Deus tem que cumprir o que você quiser na sua vida, e pior, não no tempo dele, no seu. Isso aqui eu me divirto, né? Mas pastor, eu estou precisando, não é agora, irmão. Se Deus não fez, é porque você não precisa agora. Você consegue entender que Ele é soberano? Que Ele domina sobre tudo? Que Ele determinou o tempo certo debaixo do céu de cada coisinha? Então descansa. Se humilha debaixo da mão poderosa do Senhor, que aí a palavra de Deus em 1 Pedro 5,6 vai continuar falando conosco. Vai continuar falando que, olha, portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele te exalte no tempo certo. Amém, irmão? Ou seja, Deus, Ele não vai pegar você lá se humilhando e te deixar lá, né, para sempre, o humilhado, o coitado. Não, no tempo certo, Ele mesmo se encarrega de te exaltar. E aí tudo vira história. E aí tudo vira risada. É ou não é verdade? Provavelmente vocês, a maioria aqui, né, tem um relacionamento. Provavelmente todo mundo já passou por isso. Uma crise violenta no relacionamento, e que hoje você conta, ou você lembra dessa crise, vai contar para o parceiro, vocês dois caem na risada e falam: nós era muito bobo, né? Nossa, olha, na época a gente desesperou, o cabelo ficou até branco, né? Começou a cair cabelo, e hoje a gente está aqui, está bem, a gente achou que era o fim, e olha a gente aqui. Porque Deus tem o tempo certo de exaltar tudo
todos e cada área da nossa vida, porque Ele é soberano. Amém, irmão? Então essa parte, como eu falei muito quinta-feira passada, eu não vou estender muito nela, você já entendeu. Orgulho e soberba tem que passar longe do crente. Pastor, está brotando uma raizinha de orgulho aqui no meu coração, mata ela. É na hora. Na hora. Se possível, tenha uma pessoa do seu lado que te coloque no seu lugar. Se possível. Pastor, você tem alguém que te coloca no seu lugar? Tenho, minha esposa. Sempre. Quando ela vê, né, que eu já estou indo por um caminho meio errado, que eu começo a me autoelogiar demais, ela me olha de cima e embaixo e fala assim: está pensando que você é quem? Se não for Deus na sua vida, sobra o quê? Você, meu filho, baixa a sua bola, você não é isso tudo que você está pensando. E é maravilhoso. Agora, aí entra a questão: se eu não sou alguém que me humilha debaixo da mão do Senhor, você acha que eu ia deixar isso barato? Claro que não, eu ia falar: e você está fazendo o quê? Aí eu ia começar uma briga com alguém que está sendo usado por Deus para que não permita que o orgulho cresça dentro de mim. Você está entendendo? Tenha alguém que te coloque no seu lugar. Eu gosto muito da história que, embora não concorde com toda a teologia dele, né, mas eu gosto muito de uma história que o Tiago Brunelli conta, quando o ministério dele começou a crescer demais. E aí, pela primeira vez, ele foi convidado para pregar numa mega igreja, e o pastor daquela igreja buscou ele de helicóptero, se eu não me engano. E aí ele chegou de helicóptero e tal, pregou, o culto foi uma benção. Quando ele volta para casa, ele vai até a esposa dele, fala: meu bem, você não acredita, hoje eu fui na igreja tal, e para melhorar o negócio, olha só que honra que os caras me deram, me buscaram de helicóptero, e que tal, e me levaram para a área VIP, e lá eu comi das melhores coisas que não sei o que, e ela ouvindo, né, e ele contando, maravilhada. Ela simplesmente, quando ele acabou de falar, ela virou e falou assim: põe o lixo lá fora para mim. Aí ele conta, ele falou: minha cara caiu no chão, porque eu contando todo maravilhoso, minha esposa me lembrou quem eu era. Fala: peraí, seu coração está assim ensoberbecendo, não vou te dar nem moral, só põe o lixo lá fora para mim. Imagina, você está contando um negócio todo feliz, né? E olha que glória, e a pessoa: beleza, senta lá, Cláudio, né? Bota lá o lixo para mim. Te quebra. Mas são esse tipo de atitude de pessoas que verdadeiramente te amam, porque não querem ver Deus te resistindo. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Vamos para o segundo ponto. Outro grande erro cometido pelo rei Belsazar, que foi a profanação daquilo que é santo. Isso é muito sério, isso é muito profundo, tem invadido as igrejas e quase ninguém tem coragem de pregar sobre. Por quê? Porque geralmente vai ofender os que profanam aquilo que é santo, e eles vão sair da igreja. Agora, como eu sempre digo aqui, vocês sabem que eu não tenho problema com isso, eu não quero encher a igreja. Amém, irmão? Por que eu não quero encher a igreja? Porque pode ser que eu encha a igreja, mas ao mesmo tempo que eu encho a igreja, eu loto o inferno. Eu prefiro ter menos gente na igreja, com a certeza que os que estão caminhando rumo à vida eterna, do que isso aqui está abarrotado de gente, tudo gente perdida. Amém? Agora, profanação daquilo que é santo. Pastor, onde nós vemos isso? Simples. Eles estão lá bebendo vinho, né, entornando o caneco, né, e está lá, e de repente Belsazar, ele lembra que o Nabucodonosor trouxe saqueados utensílios do templo de Deus. Ou seja, ele trouxe as taças do templo de Deus. Algo completamente consagrado, principalmente no Antigo Testamento. Por quê, pastor? No Antigo Testamento, irmão, objeto sagrado de Deus era assim, não toque. Entende? Porque a ira de Deus se acendia mesmo. E aí ele lembra, fala: pegaram as taças lá do templo, as taças de ouro, de prata, traz para que a gente beba nelas.
Aqui já começa porque eles estavam fazendo uma coisa errada, usando os utensílios do templo, que era o quê? Enchendo a cara. Ponto. Aí, para piorar, enquanto eles estão bebendo vinho, né, nos utensílios sagrados de Deus, eles estão louvando, adorando e fazendo promessa para demônios. Ou seja, profanando o santo. Ezequiel 22, 26, que é o profeta depois de Daniel, que a gente tem aqui nas escrituras, ele vai dizer assim: olha, os sacerdotes violam ou violentam minha lei e profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, discernem o impuro do puro, e de meu sábio escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Pastor, por que Deus, a pessoa de Jesus e o cristianismo hoje é tão ridicularizado? Porque a igreja não faz mais distinção entre santo e profano, puro e impuro. Você está entendendo? Aí o que acontece? Como que nós, como igreja, pastor, mas eu que estou aqui, plena quinta-feira, pastor, conta no dedo, pastor, pelo amor de Deus, se o pastor contar na igreja, nós temos sentado nas cadeiras pelo menos apenas 12 pessoas, e aí você está olhando para dentro de si e fala: pastor, mas a gente não precisa dessa palavra, porque a gente faz essa separação do santo e do profano, do puro e do impuro, por isso que eu estou aqui plena quinta-feira, né, para ouvir a palavra do Senhor. Nós não precisamos desse tipo de palavra, mas sabe, irmão, ultimamente, o Senhor ele tem me levado a pregar não para a nossa igreja Vale, mas para a igreja do Senhor Jesus Cristo no quatro cantos dessa terra. Você tem noção disso? Amém? Então eu não trago mensagens que vão tocar apenas a nossa igreja, eu trago mensagens que vai tocar a igreja de Jesus. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós podemos falar isso hoje, irmão. Nós, como uma igreja pequena com seus 40 membros, as nossas mensagens têm chegado a lugares inimagináveis. Tem pessoas que estão visitando a nossa igreja pela primeira vez porque ouviu uma mensagem nossa no YouTube. Você está conseguindo entender? Então nós precisamos desse tipo de mensagem. Para quê? Para que nós, quando o Senhor começar a cumprir a promessa dele, que nós sabemos que o Senhor tem promessa com a nossa igreja, promessas específicas, quando ele começar a cumprir, nós possamos continuar no mesmo caminho. Qual, pastor? Separando o santo de profano, pureza de impureza. Para que lá fora nós não sejamos ridicularizados, porque se a igreja está sendo ridicularizada, imediatamente o Deus da igreja também está. Acho que ninguém respeita mais crente, sou. Diante de Deus, né? Na época, quando alguém falava que era crente, a pessoa já parava de falar palavrão perto de você na hora, porque tinha temor do Deus que você servia. Era a coisa mais doida, é ou não é? Quando ficava sabendo que um cara era pastor, não chamava ele de bandido, de ladrão, não tinha coragem, chamava pelas costas, na frente dele não chamava, tremia. Por quê? Sabia que se Deus quisesse abrir a boca daquele pastor, daquele homem de Deus que estava na frente dessa pessoa, para liberar uma palavra, aquilo ia se concretizar com toda certeza. E quando sabiam que era um cara usado em profecia, então, o povo se escondia, com medo dos seus pecados ser revelados. Hoje nós temos a ridicularização dos profetas, gente que vira e fala: eu sou profeta, e adivinha o teu CPF. Olha que profecia, adivinhou seu CPF, grande coisa. Vocês mesmos sabem seu CPF, né? Eu também sei, não é verdade? Eu sei meu CPF, você sabe seu CPF. Aí chega o suposto profeta: teu nome é tal e seu CPF é tal. Eu digo: e daí? E eu com isso, né? Por quê? Porque a igreja não está fazendo mais separação. Me mandaram um vídeo, vários vídeos, gente, eu recebo vídeo o dia inteiro. A Vitória fica até brava, né? Ela fala assim: Felipe, é por isso que você não rende, né? Toda hora chega um vídeo e aí você quer ver. Aí me mandaram um vídeo do profeta lá do The King, e o resto você já sabe, né? E aí mandaram lá o profeta do The King e tal, que não sei o quê. E aí eu respondi a pessoa que me mandou assim: cara, eu não vou nem falar contra ele, porque meu problema não é nem ele, é quem deu o palco.
Se o pastor da igreja sabe que o cara está brincando com o nome de Deus e brincando de profecia, como que ele chama para ir pregar na igreja dele? O pastor que chamou é tão corrompido quanto, pior do que ele ainda, porque a responsabilidade daquele rebanho está sobre o pastor e não sobre o suposto ou pseudo profeta que foi convidado por ele. Agora, vocês conhecem o pastor Felipe? Não chamo nunca, de jeito nenhum, não sou doido. E todas as pessoas que nós chamamos, tanto eu quanto o pastor Ademir, todas as pessoas que nós chamamos, vocês podem perceber, todo pregador que sobe aqui em cima, nós fica com o olho grudado nele, igual o cão com o olho grudado na carne. Por que vocês prestam tamanha atenção, pastor? Porque se falar alguma besteira, a gente vai corrigir depois, porque é responsabilidade nossa. Se a gente convida um pastor e a gente não chama qualquer tipo, né? A gente só chama aqueles que a gente mais conhece mesmo. Mas se a gente chama um tipo de pregador e ele começa a falar asneira aqui, você acha que eu vou deixar? Você acha que o pastor Ademir vai deixar por isso mesmo? Não, irmão, porque é nossa responsabilidade vocês. Não é do pastor convidado. Ah, mas ele falou um monte de asneira, problema dele. Agora eu vou reeducar o rebanho que Deus me confiou. Amém, irmão? Você está entendendo? Isso é a separação. Agora, a gente não faz mais. Como que a gente não faz mais? Eu postei isso no meu Instagram. Me segue, irmão, sou uma pérola. Um monte de gente dá risada das coisas que eu posto. Eu misturo tudo, né? Mesma hora que eu estou falando sério, estou falando de liderança, eu faço uma piada com o governo, é uma coisa de louco, né? E está tudo bem. Aí, de repente, eu postei lá no meu Instagram uma frase verdadeira. Se o teu líder ou o teu pastor sabe que você está em pecado e ainda assim deixa você exercer a função que você está exercendo dentro da igreja, ele não se preocupa com você, ele só quer o seu dom. É ou não é? É claro que é. Pastor, não concordo, então reveja o seu cristianismo, porque provavelmente você já não está mais fazendo divisão entre o santo, o profano, o puro e o impuro. Irmão, todos os ministérios, e eu não estou falando de plataforma, entende isso aqui, em nome de Jesus, né? E que pelo menos a nossa igreja inteira assista essa pregação. Eu acho que serve para todos nós, inclusive para mim. Todos os ministérios, intercessão, louvor, ministério da pregação, ministério de mídia, ministério da recepção, ministério de ministério e ministério de outros ministérios, todo tipo de ministério, inclusive os que a gente nem inventou, mas vai inventar ainda, né? Ministério inventados pela igreja, todos os ministérios. Nós precisamos do quê? Temor, santidade e pureza. Todos. Não, pastor, eu não preciso consagrar a minha vida, até porque a minha função na igreja é orar antes do culto começar. Isso não te dá temor? Você está entrando no campo de batalha antes da gente. Não, pastor, mas meu negócio é só tocar o instrumento. Irmão, todo mundo antes de tocar um instrumento está tocando o coração de Deus. Agora, tenta tocar o coração de Deus com mãos impuras, para você ver o que te acontece. Vocês estão entendendo? É isso, irmão. A gente ficou doido da cabeça, né? A gente acha que é assim mesmo, tudo de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Nós precisamos fazer separação. Em nome de Jesus, 2 Coríntios 7:11, Paulo vai nos dizer assim, irmão, visto que temos essas promessas, nós precisamos nos purificar de tudo que contamina corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Pastor, palavra temor aqui, o que é que significa? Ter medo mesmo. Não me vem com esse papinho de, não, temor é um santo respeito. Não, é medo mesmo, porque o próprio Jesus fala, não tenham medo daquilo que faz matar só o corpo. O McDonald's é o menor dos seus problemas, né? A comida industrializada, a Coca-Cola, né? Esses dias eu comi o puro câncer, né? Que é o miojo, né? Postei o miojo lá, misericórdia, é o puro câncer aquele negócio lá, né? Então a gente às vezes tem medo do alimento, mas não tem medo daquele que o próprio Jesus disse, mas tem um medo daquele que pode fazer perecer tanto o corpo quanto a alma. Sim ou não? E aí, isso aqui não é um apontamento de dedo. Muito pelo contrário, eu não digo vocês têm que se santificar, eu começo por mim. Eu preciso de santificação. Eu preciso ter temor de Deus antes de subir nesse altar e ministrar uma palavra no teu coração, irmão, para que eu não seja apanhado em hipocrisia. Você consegue entender?
Por isso, esse é o meu zelo com as coisas de Deus, cara. Esse é o meu zelo com a igreja, com os ministérios, e por isso que a gente bate, pelo menos eu, bato tanto em cima disso. Pastor, por quê? Porque eu não quero que ninguém se perca. Amém? Porque eu não quero que você seja chamado lá de fora de crente da bunda quente. Não quero, não. Não quero que você seja ridicularizado no seu serviço por dizer que você é cristão e não agir de acordo como um. E eu já falei muito disso aqui, né, irmão? É essa separação daquilo que é santo e daquilo que é profano e daquilo que é puro e impuro que a gente não faz. Pastor, o que é puro? A palavra de Deus vai nos dizer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é digno de louvor, né? Essas coisas boas, nisso a gente deve pensar. Agora, o que é impuro? A fofoca. Aí é complicado. Por que, pastor, que é complicado? Porque eu sou cristão, mas sou também o mais fofoqueiro da empresa. Aí você me arrebenta. Está vendo como as duas coisas não cabem? Por quê? Que semelhança há entre luz e trevas? Que semelhança? 2 Coríntios capítulo de número 6, verso de número 14 a 18, vai nos dizer assim: não vos prendais a julgo desigual com os descrentes. Olha, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Pesado, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Vou parar aqui, rapidinho. Não, vou terminar de ler. E que compenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus lhe disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Eu não toquei nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós pais e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora vamos começar. E sociedade tem injustiça com injustiça? Tem. Então, se você é uma pessoa de boa índole e um cristão, e você é uma pessoa justa, para de andar com o injusto, senão você vai se lascar. Você faz tudo direitinho, mas anda com alguém que vira e mexe, dá o jeitinho brasileiro, né? Adivinha, quando a casa cair, ele vai falar que foi você, porque não há justiça nele. Você consegue me entender? Amém, irmão? E isso você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Não tem erro. É igual 2 mais 2 ser igual a 4. Que comunhão tem luz com trevas? Nenhuma. Que concórdia entre Cristo e Belial? Nenhuma. Que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma. Fiel com o infiel sempre me pega. Por quê, pastor? O que eu vejo de crente casado em roda de não crente que trai a esposa não é brinquedo. Ainda posta no stories. Eu acho que é para me infartar. Posta. Porque eu vejo. Eu falo, o que fulano da igreja casado está andando com esse cara que todo mundo sabe que trai a mulher dele? O que ele está fazendo? Aí às vezes alguém pensa: pastor, mas eu vou converter ele. Vai não, filho. Vai não. De jeito nenhum. Vai. Mas faça ele te converter. Principalmente, coisa que o pastor Felipe fala aqui toda quinta-feira, você já até cansou. Principalmente se você é casado pedindo conselho para ele. Vai não. Você é louco. Ele vai falar: não compensa. Na rua é melhor. Tá ficando doido. Mas por quê? Porque não tem comunhão. Pastor, então quer dizer que eu não posso pregar para essas pessoas? Sim, mas não tenha lugar com elas. A palavra de Deus vai nos dizer isso, né? Salmos: bem-aventurado o homem que não caminha, né, com os pecadores e nem se assenta na roda com os escarnecedores. Pastor, o que significa se assentar na roda com os escarnecedores? Significa que eu não posso, né, eu estou ali num aniversário, tem um grupinho de gente não crente, não posso me assentar para tentar evangelizar eles? Pode e deve. A palavra ali, se assenta na roda, significa tem o seu lugar. Esse cara vai pro rolê e te convida, porque você faz parte. É o fute dos homens, que só tem cara que não presta. Tenta achar um fute da igreja, e também, talvez só vai ter cara que não presta. Mas já é menos mal. Você está conseguindo entender? Faça essa separação na sua vida, irmão.
Por quê? Para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com Belsazar. Veja, Gálatas 6:7. Eu quero encerrar esse ponto aqui para a gente partir para a conclusão. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso ele também colherá. De Deus não se zomba. Amém, irmão? De Deus não se zomba. Agora, qual que é a minha preocupação como pastor? Qual que é a minha preocupação como um líder religioso, vamos dizer assim? Nós dizemos e temos claramente na Bíblia dizendo: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Top. Tem alguém escarnecendo de Deus e eu compartilhando e dando risada. A pessoa está escarnecendo dos dons do Espírito Santo e eu estou dando risada. E estou compartilhando. Isso é muito sério. É, pastor, mas claramente não é o Espírito Santo. A pessoa está pulando ali, né, a unção do pica-pau. Acho que todo mundo viu esse vídeo. O cara sobe na pilastra da igreja, faz igual o pica-pau. E aí o que eu faço? Estou vendo claramente o cara zombando de um dom espiritual. O que eu vou fazer como um cristão que faz separação entre o santo e o profano? Excluir. Olhar e falar: Deus tenha misericórdia. Agora a maioria de nós faz o quê? Nossa, olha o cara, que loucura, né? Deixa eu mandar para minha lista de amigos, né? Deixa eu postar no meu stories. A igreja já está sendo tão ridicularizada. Sabe por quê? Porque os crentes da Ibope é a coisa mais ridícula que eu tenho visto nesses dias. Crente dando Ibope para aquilo que não deveria dar Ibope. O que a gente deveria fazer, pastor? Denunciar. Denunciar. Por que esses caras crescem? Porque a gente compartilha eles em tom de zoeira. Aí entra aquele outro ditado popular: falem bem ou falem mal, mas fale de mim. Quanto mais a gente falar, seja mal ou bem, mais eles estão crescendo. Não é verdade? A gente tem que postar aquilo que edifica. Nós não podemos deixar com que os escarnecedores façam com que a gente, de forma indireta, também se escarneça de Deus. Você está entendendo, irmão? De Deus não se zomba. Atos capítulo número 5 vai nos ensinar algo tremendo a respeito do temor. E agora é sério, entro na conclusão aqui. Atos capítulo número 5 vai falar de Ananias e Safira. Eu pus aqui para eu ler, mas eu nem vou ler para a gente ganhar tempo, que já vai dar 8h40. Mas veja, Ananias e Safira. Atos capítulo número 5, estamos no tempo da graça. Amém? Tempo da graça. Aí dois desprovidos de inteligência vira e fala assim: vamos combinar entre nós aqui, o marido e mulher combinando. Vamos falar que nós vendemos a propriedade por um valor menor do que de fato vendeu, e a gente entrega esse valor menor aos pés dos apóstolos, como é costume da igreja, e o resto a gente retém. Top. Chega Ananias primeiro, bonitão da balachita, né? E ele chega diante do apóstolo Pedro, e Pedro pergunta para ele o seguinte, fala: por quanto você vendeu sua propriedade? Ele fala: portanto. Pedro, ele vai ensinar a gente a respeito do temor do Senhor. Ele fala assim: por que você mentiu por Espírito Santo? Ali na porta está aos pés de quem vai te sepultar. Puf, o cara morreu na hora. O Espírito Santo matou ele. Por quê? Porque ele não mentiu para o pastor da igreja chamado Pedro. Ele mentiu para o Espírito Santo. Cuidado. É só uma ressalva, porque eu falei que eu estou na conclusão. É que esse lado me pega muito, né? Me dá uma revolta santa, de verdade, né? Mas veja, quando você quiser esconder alguma coisa do pastor, não pense que você está escondendo do pastor, porque teu papo não é comigo, teu papo é com o Espírito Santo, teu papo é com a pessoa de Deus. Então, quando nós, talvez inspirados pelo Espírito Santo, notarmos que existe algo problemático na sua vida e nós perguntarmos o que está acontecendo, não minta. Porque pode ser que na sua mentira o Espírito Santo olhe e fala: por que você está mentindo para mim? Porque se foi o Espírito Santo que usou o pastor para te perguntar ou para te confrontar, quando você mente, você não mentiu para o pastor, você mentiu para o Espírito que está usando ele. Aí vem Safira.
a segunda bonitona da balachita, depois de Ananias, chega toda linda, depois que o cara já até morreu e já foi. Chega, Pedro faz a mesma pergunta. Olha a graça de Deus aí, gente. Ela teve chance. Pedro pergunta por quanto vendeu a propriedade. Foi por tanto. Fala, meu Deus. É outra. Fala, porque você mentiu para o Espírito Santo, ali na porta está os pés de quem levou e sepultou teu marido, vai te levar também. Puf, morreu. Pastor, Deus vai me matar? Na minha cabeça pode ser que não. Pode ser, eu também não sei. Vai que Deus quer restaurar o temor na igreja de uma forma radical. Pode ser que aconteça, né? Mas o que a gente não percebe é que quando nós espiritualmente morremos, já está tudo morto, irmão. Não tem vida sem a espiritualidade. Pode perceber, pastor, meu espiritual está bem, parece que tudo vai bem, mesmo quando tudo vai mal. Pastor, minha espiritualidade está um lixo. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, tem algo te faltando, você está infeliz. Por quê? Porque nós somos triunos, corpo, alma e espírito. Agora o espírito sustenta tudo. Amém, irmão? Para que nós tenhamos esse temor e não brincar com aquilo que é sagrado, para que não aconteça com nós uma medida que Deus colocou sobre o rei Belsazar, que foi o que? Mene, Tekel e Parsim, ou Pérez. Pastor, por que está escrito Pérez e não Parsim? Apenas na questão de tradução ali a galera colocou Pérez, isso na maioria das Bíblias. Em algumas Bíblias ainda vai estar o Farsim, tá? Mas é só uma questão de tradução, é a mesma palavra. Então Mene, Deus contou os seus dias e determinou o seu fim. Imagina. Aí quando eu estava meditando nessa palavra, que foi uma palavra que eu mais ou menos tinha em mente pela de quinta-feira passada, mas eu tive que fazer o esboço dela muito rápido, devido ao tempo que eu tive hoje para preparar a mensagem. Eu tive que fazer muito rápido, mas eu estava pensando, falei, imagina, eu estou todo soberbo, eu estou profanando o meu casamento, porque casamento é algo santo. Então eu estou profanando meu casamento. Deus vira para mim e fala assim, Felipe, sobre você eu trouxe algo escrito. Primeiro, Mene, eu contei os dias e já decretei o fim do seu matrimônio. Se Deus decretar o fim do matrimônio, irmão, não existe homem mais romântico dessa terra que faça consertar o negócio. Mas pastor, casamento é obra de Deus. Em nome de Jesus, espero que você esteja entendendo que é no sentido figurativo. Porque Deus odeia o divórcio, amém? Então é no sentido figurativo, é uma questão de resistência. Amém, irmão? Em nome de Jesus, Tekel, que para mim é o mais pesado de todas as consequências, diz, pesado foste nas balanças e foste achado em falta. Se Deus te pesar hoje, está em falta ou está em dia? Deus pesar a tua oração hoje, está em falta ou está em dia? Tua leitura da palavra, está em falta ou está em dia? Teu jejum, está em falta ou está em dia? Seu temor, falta ou em dia? Deus pesou o rei Belsazar e disse, você foi achado em falta. Agora, graças a Deus, que nós que temos o Espírito Santo em nós e vivemos na época da graça, nós sempre estaremos em falta, sim ou não? Claro, sempre. Eu posso orar o tanto que eu quiser, ainda assim vai ser pouco, diante da magnitude daquilo que Deus fez. Mas quando eu, pelo menos me esforço, dentro do meu, dentro da minha pequenez, eu pelo menos me esforço para andar em santidade, para andar em temor, para ser uma pessoa que se humilha diante de Deus e sou humilde também diante dos homens, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos como evangelho. Ainda que Deus me pese na balança e eu seja achado em falta, Cristo vai lá e diz assim, eu completo o que está faltando, para que ele possa ouvir, vinde bendito meu Pai. Amém, irmão? Isso é graça. Eu vou ser achado em falta, eu tenho certeza, mas aí Cristo vai falar assim, opa, eu completo o que está faltando, pode deixar ele passar. Amém, irmão? O evangelho é sobre isso, é sobre boas novas, sobre a graça. E Parsim, dividido foi o teu reino e dado ao Medos e ao Persas. Tanto que rei Dário, Medo, ele tomou o reino após Belsazar. Ou seja, dividido foi o teu reino. Amém, irmão? O que eu entendi disso? Que às vezes Deus pode olhar para mim e encontrar em mim falhas tão graves a ponto que eu não estou disposto a reconhecer e ele dizer, Felipe, o ministério que eu tinha para você
eu vou dividir. Vou levantar outros no seu lugar, para você não dar mais. E claro, como eu sempre prego aqui, Deus me livre ver Deus levantando uma pessoa para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. E eu espero que você não queira também. Amém, irmão? Espero que não. Fica de pé no seu lugar que nós vamos orar. Quem entendeu a mensagem, levanta a mão aqui em nome de Jesus, só para eu entender. Glória a Deus. Pastor, por que você está perguntando? Porque quinta-feira passada um monte de gente chegou em mim depois do culto e falou assim, entendi nada. Falou de Nabucodonosor e uma árvore, depois de um animal, parecendo um lobisomem. E pastor, você estava muito louco. E colocaram como louco, cara. Aí eu falei, mas quando eu falo que eu estou do jeito que o CAPS gosta, vocês não acreditam? É uma realidade, né? Então agora eu estou perguntando para que, né, eu tenha certeza que você entendeu. Então, irmão, conselho, antes da gente orar, cuide do teu coração, guarde o teu coração, peleje pela tua casa, pela tua família, pelo teu matrimônio, zele pelos ministérios que o Senhor tem entregado na sua mão e jamais, nunca, em hipótese alguma, nem sonhando, nem de brincadeira, perca o temor do Senhor. Amém?